campanha eleitoral para governador só começa oficialmente daqui a 5 meses, mas os chamados pré-candidatos já pedem votos e brigam entre si. O que deve influenciar o voto dos mineiros? A disputa nacional, presidencial ou a tal polarização direita-esquerda? Esses são os principais temas de hoje do podcast Se Liga Minas, em mais uma edição especial para ouvir os pré-candidatos a governador. Dessa vez, temos o prazer de receber aqui o ex-prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil. Ele governou a capital mineira de 2017 a 2022, quando deixou o cargo para disputar o governo de Minas. Não foi bem sucedido e agora tenta novamente como pré-candidato a governador pelo PDT mineiro. Foi também presidente do Clube Atlético Mineiro. Calil, obrigado por ter aceitado nosso convite. Seja bem-vindo. Obrigado, Orion. Muito obrigado pelo convite. Alex, Felipe, muito obrigado. Então, o nosso podcast Se Liga Minas, Calil, é uma iniciativa inédita de 5 entidades associativas democráticas com o objetivo de discutir temas políticos, sociais e econômicos, além da realidade mineira e nacional. E para me ajudar a entrevistá-lo, como você mesmo já adiantou aqui, eu conto com o auxílio luxuoso dos diretores do Sinjus, o Sindicato dos Servidores da Justiça de Segunda Instância de Minas Gerais, o Sinjus-MG, o Felipe Rodrigues e o Alex Aguiar. Obrigado pela parceria. E além do Sinjus, Calil, integram esse projeto ainda a Associação dos Funcionários Fiscais de Minas Gerais, a AFENG, o Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Estadual de Minas Gerais, o Sindifisco, e também o Sindicato dos Servidores do Ministério Público de Minas Gerais, Sindicemp, e a Associação de Procuradores do Estado de Minas Gerais, APMinas. Muito bem, Calil, numa linguagem do futebol, de onde você veio, que todo mundo conhece, você é especialista, o jogo ainda não começou, mas parece que eles estão querendo tirar você da partida, da disputa aí. Há uma pré-campanha para impedir sua candidatura? De onde que vem isso? Nessa semana você gravou um vídeo, inclusive, falando que querem, além de reafirmar sua candidatura, você falou que querem ganhar a eleição por WO, né? Quem está por trás disso e quem está com medo da sua candidatura? Não, eu acho que, Orion, ninguém, novamente, muito obrigado pelo convite, ninguém está com medo da minha candidatura, né? Porque, como você falou, no futebol, jogar contra ninguém e ganhar é melhor. Mas, sim, o que eu senti é que na hora que um juiz de primeira instância te dá uma improbidade e te nega uma candidatura ao segundo estado de Minas Gerais, por causa de uma pinguela que botaram lá no Clube dos Caçadores, em 2004, que nunca chegou no meu gabinete, que eu tinha que tirar, nunca soube que tinha que tirar essa pinguela. É uma cancela, né? Aquele negócio de madeira, eu nunca soube que tinha que tirar, não sabia nem que era proibido. E, de repente, em 2004, passou, o Fernando Pimentel colocou, ficou 2 mandatos. Depois o Lacerda ficou 2 mandatos e eu fiquei um mandato em 1 ano e 2 anos. E esse tempo todo só eu que estou impedido de... Não fui eu que coloquei, não fui eu que... E nunca soube, nunca chegou um ofício, nunca chegou nada no meu gabinete para mim saber que eu tinha que tirar aquela cancela, aquela pinguela. Então... É um negócio tão absurdo, né? É como eu namorei uma menina em 2012, aí eu precisei de um veterinário, para ganhar R$4.000. O único veterinário que eu conhecia na minha vida era esse rapaz, irmão dela, que eu acabei um namoro 5 anos antes de ser eleito prefeito de Belo Horizonte, e estão me chamando lá para tentar outra improbidade administrativa, como se a ex-namorada de 5 anos antes de eu ser eleito fosse uma parente de 1º, 2º graus, como a lei rege, ou que tivesse alguma ligação. Quer dizer, é um negócio absolutamente estranho, né? 2 coisas. Primeiro, que essa decisão é da Justiça Comum, quando o assunto deveria estar na Justiça Eleitoral, e ainda vai acontecer um registro de sua candidatura lá na frente, em agosto. E outra coisa que é muito importante para colocar para todo mundo, tá? Se toda essa conspiração desse certo, um julgamento de improbidade demora pelo menos 6 anos. Então, se tudo isso desse certo, que não vai dar, obviamente, porque é uma aberração jurídica, eu estaria com meu nome na urna, tá certo? E seria candidato. Então, isso realmente
Se esse fosse algum problema, eu ia estar muito feliz. Mas além dessa questão técnica, ali, politicamente falando, voltando àquela linguagem do futebol, estou querendo catimbar com você. Quer dizer, isso pode instabilizar o candidato ou deixar o eleitorado dele desinformado, criando dificuldades para a sua campanha se desenvolver, sua pré-campanha e campanha futura, né? Tem essa mas, Orion, a verdade é o seguinte, o eleitor, quando quer, e ele me vê na urna, se ele quiser, né? Não é isso aí é pequeno, baixo, de gente com pouca inteligência, medíocre. Então, o perigo é quando tem gente inteligente do outro lado. Então, eu levo essa vantagem. A inteligência não é uma ameaça à minha candidatura. Por falar em inteligência, vamos ampliar o nosso debate aqui. Vou convidar o Felipe para fazer a sua primeira intervenção. Felipe do Sinjus, por favor. Olá, Orion. Olá, Alex. Alexandre Calil, muito obrigado pela presença. Bom, contextualizando, nós estamos num estado governado por pessoas que parecem ser inimigas do serviço público. Não só do servidor público, mas do serviço público em geral. É um investimento no Estado, um investimento na capacidade do Estado, por exemplo, de lidar com enchentes, um investimento na segurança pública do Estado. Não são só os servidores da segurança pública que reclamam do desamparo material, da falta da recomposição inflacionária, da perda salarial, mas também os equipamentos que a segurança pública vem lidando, os equipamentos que a saúde do Estado vem lidando, que a educação do Estado vem lidando. Não é à toa que a grande parte dessas categorias vem fazendo greves, né? O meio ambiente aprovou uma paralisação recentemente, educação também está em greve. Então, é um governo que prioriza os empresários que são amigos, né? Aqueles empresários que são destinatários da política de isenção fiscal. É um Estado que deve quase 200 bi à União e, ao mesmo tempo, concede 120 bi de isenção fiscal. Então, e ao mesmo tempo, um governo que deixa à míngua o serviço público, que é quem atende a população mais pobre. Gostaria de saber, Calil, se você entende assim também, dessa forma crítica, o estado de coisas em que o governo de Minas Gerais opera, e se pretende fazer diferente enquanto governador do Estado. Ô Felipe, eu tenho batido muito que essa vai ser uma eleição de proposta, certo? De como fazer. Eu outro dia fui num programa lá na Record, e o cara falou, vai ser bom o debate, porque você fala bem, o Rodrigo fala bem, o fulano fala bem, o secretário fala bem. Eu falei, todo mundo fala muito bem. Mas todo mundo vai ter que falar o que fez. Né? Que falar bem conta a história. Né? Aqueles caboclos lá do Nordeste que toca viola e conta história e tal, falam bem também. Deixa eu te falar. A fiscalização não interessa a esse governo. Em nenhum aspecto. Então, a fiscalização é um assunto que nós tivemos 6 prisões, né? No assunto mineração. Já estão soltos. E está engavetado no Supremo já. O assunto. Agência Nacional não interessa. Agência Mineira de Mineração não interessa. Nada disso interessa a um governo que não tem o menor cuidado. Tá? Não vou falar carinho, não. Porque carinho eu tive na prefeitura. Quando eu levei sabonete para quem tinha nem sabonete para lavar a mão, todos aqui lembram. Nós não levamos só comida, não. Nós levamos sabonete, toalha, álcool. Porque eu costumo dizer, Felipe, que a esquerda cooptou a pobreza. E a direita cooptou um liberalismo que ela nem sabe o que é. Tá certo? Então, isso foi tomado por um lado e pelo outro. Então, nasce um centro, que não é o centrão, tá? É um centro que sabe a importância da mineração em Minas Gerais, um centro que sabe a importância. Porra, o prefeito está pondo gasolina em carro de polícia. Isso tem 8 anos, gente. E todo mundo sabe disso.
A FEMIG está em greve. E o governador fala que é por causa de política. Olha, se tem um tipo de servidor, sei que vocês são servidores, inclusive de sindicatos, que tem que ser muito respeitado, além daquele policial que bota aquele colete à prova de bala e larga os filhos e a mulher em casa, não desmerecer nenhum outro, né? Porque a professora nem se fala, todos nós aqui tivemos professor, se não foi na escola, foi da vida. A saúde, o servidor da saúde é um diamante dentro de um Estado, sabe? Respeitando todos os servidores. A fiscalização fosse bem feita, se estivesse equipada, não acontecia Brumadinho. Se não tivesse tomado as agências por corruptos, que deveriam estar presos fazendo delação, e essa delação vai vir em Minas Gerais, hein, gente? Nós estamos falando de agência com servidor preso. E me parece que o ministro Toffoli está com esse processo na gaveta. Mandou soltar. Então, agora, nós vamos fazer... Eu escutei aí o governador falar que, o futuro governador falar que vai colocar 1.000 homens na rua, 100, não sei o quê. Pirotecnia eleitoral não vai colar, porque isso é subjugar a inteligência do eleitor, tá? Se achar que o cara é burro. Então, você tem que ver o que foi feito no decorrer de um governo. Então, só resumindo a resposta, porque eu fui muito prolixo, aliás, eu vou te falar. O servidor tem que ser respeitado, tem que ser sentado na mesa. Não quer dizer que o servidor vai chegar, porque quando eu era prefeito não era assim. Eu enfrentei uma greve de professora, 52 dias. Só quando eu acabei com a greve, eles me chamaram na sacada para dar tchauzinho para eles lá, porque sabia que a greve era injusta, porque o nosso piso é maior, o piso da prefeitura é maior do que o do Estado. Isso vai acabar. Então, eu quero dizer que não é você dar o que o servidor quer, eu sei explicar para o servidor, e é assim que nós fazíamos. Eu tinha um craque, que era o André Reis, lá na minha equipe, que era o meu secretário de planejamento, eu nem sei onde é que ele está hoje, lá na prefeitura, e ele falava, está aqui, a conta da prefeitura está aqui. Está aqui, a conta da prefeitura está aqui. O que nós podemos dar é isso. Porque senão vai faltar aqui na saúde, vai faltar na educação. Agora, hoje nós temos uma prefeitura que dá 1 bilhão para os empresários de ônibus. Então, deve estar faltando dinheiro, entendeu? Então, quer dizer, não cuida do servidor, está dando 1 bilhão. Como é que eu fiquei na prefeitura 6 anos, fiquei 4 anos sem dar aumento? E o ônibus está igualzinho, estava aí. O ônibus está igualzinho. Com a diferença que agora a prefeitura gasta 1 bilhão por ano de subsídio para empresa de ônibus. Muito bem. Alex Aguiar, obrigado pela presença. Sua estreia aqui no nosso podcast, sua participação, por favor. Sim, Orion, satisfação estar participando do podcast aqui. Bom dia, Calil, bom dia, Felipe. Calil, eu quero falar em nome aqui de um público que normalmente é esquecido, eu vou dizer, pela sociedade, não só pelos governantes. É o público das pessoas com deficiência. Segundo o IBGE, a gente tem aproximadamente 15% da população com algum tipo de deficiência, seja física, seja visual, auditiva, intelectual. São várias deficiências e elas alcançam cerca de 15% de nosso povo. Você, como governador, você pensa em alguma política específica para esse público? Olha, Alex, deixa eu te falar, isso é política social, né? É por isso que eu te falo que quem governou, qualquer assunto que for falado, sabe. E eu governei uma prefeitura maior do que muito estado brasileiro, né? Vamos lembrar disso. Tem muito estado menor que a prefeitura de Belo Horizonte. Muitos estados. Eu quero dizer que a ação social foi quando você fala em deficiência, você está falando de deficiência do pobre, né? Vamos ser bem explícito, porque a deficiência do rico ele resolve com equipamento, de qualquer maneira. Tem a saúde mental, tá certo? Tem que ser cuidada.
E foi cuidado. Nós temos um programa na prefeitura que nós ampliamos e é muito bacana, que a gente tem um ginásio, é sempre viva. Eu esqueci o nome do programa, porque eu esqueci. Mas nós tínhamos um programa só para deficientes. Só para deficientes. E não era um lugar só, não, era 2 ou 3. Né? Inclusive, aquela política da criança com alguma deficiência, que a mãe escolhia onde é que ela ia. Ela podia entrar numa escola especial ou na escola comum com assistência de psicólogo. Então, é isso que eu quero debater. Entendeu? É essa política. Isso foi cuidado com gente, com psicólogo, com psiquiatra, com aula de piscina, com ginástica, com tricô, com horário de idade diferente, com vários programas. Então, a assistência social é uma secretaria absolutamente importante. Porque vamos voltar quem só fala em direita e esquerda. Isso não é ser de esquerda, cara. Isso não é ser de esquerda. Isso é ser humano. Entendeu? Então era um programa que eu me orgulhava muito, e pena que eu esqueci o nome. Sabe? O Gugu, inclusive, que trabalhava lá com... são professores de educação física, com professores. Aí estou falando fora da idade escolar. E com idade escolar, com deficiência, ou física, ou mental. Era um programa de tempo integral da prefeitura. Então, essa é uma política humana. Isso aí é o seguinte, quem que é... Eu pergunto para qualquer um de vocês 3. Quem souber, por favor, me responda. Me dá o nome do secretário de Ação Social do Estado de Minas Gerais. Aperta no Calil, que tem uma questão... Então, tá bom. Então, é isso. Então, eu tinha a Maíra Colares, que era uma craque e conversava com todas as secretarias. Entendeu? E na hora da pandemia, não foi só a da saúde que entrou. Entrou de política urbana, entrou de ação social, entra tudo. É uma equipe que faz um prefeito e é uma equipe que vai fazer o governador. É uma articulação, né, Calil? Agora, veja bem, eu abri o programa dizendo que, querendo saber o que o influencia o voto do mineiro, né? Se seria essa disputa nacional, presidencial, se é a polarização direita-esquerda. Você abriu falando da questão de entregas, realizações, que é a que deve pautar, na sua opinião, as eleições deste ano. Você acha que o eleitor tem esse reconhecimento, essa memória? Isso vai influenciar esse voto? Tem. Eu acho que tem. Eu acho que eleitor é igual torcedor de futebol. Eu não esqueço que você deu para ele, não. E eu tenho experiência própria nisso. Eu tenho casos pitorescos de grandes amigos que a funcionária trabalhava na casa de um amigo. E não sabia que o cara era meu amigo íntimo, era uma recém-contratada. E foi fazer um bolo para levar para mim, e nós convidamos para o almoço. É um caso, né? Nós estamos aqui num podcast. E virou e falou assim, você capricha nesse bolo aí, que esse bolo é pro Calil. Essa moça virou para a patroa e falou assim, é pro Calil esse bolo? É. Então vai ser o melhor bolo que eu fiz na minha vida, porque o Calil salvou minha mãe. Entendeu? Então... Por outro lado, Calil, eu vejo que Agora, eu vou... Se vai polarizar, eu levei ferro. Tá bom? Se o cara vai votar pensando, ele não vai pensar no escoamento, ele não vai pensar na saúde, no posto de saúde da cidade dele, no hospital que não foi entregue, nem vai ser entregue, porque hospital que não atende gente, não tem médico, enfermeiro, é igual esse prédio aqui. Não entra doente aqui não, que você vai sair morto. Né? Então, quem não entrega nada. Se essa mulher que está lá no interior achar que melhorou muito a vida dela, que ela está bem abastecida de água, de luz, de posto de saúde, ela tem estrada boa, sem buraco e tal, continua esse modelo que está aí. Porque o modelo, se não for para realizar, se não for para renegociar esse Estado quebrado, se não for para respeitar o presidente da República
e falar assim, eu quero ser respeitado como governador, eu não vou ter chance, Peorion. Porque realmente eu não vou para esse lado. No contexto atual, eu avalio que você tem uma dificuldade de apresentar essas realizações por conta de tempo de televisão e rádio durante o programa eleitoral, por exemplo. Você vai ter só o palanque e os debates, por exemplo. Então, é uma dificuldade que você vai ter para poder mostrar essas realizações. Como é que você pretende superar isso? Aqui, ó. Vamos superar aqui? Eu fiz 2 postos de saúde a cada 2 meses na minha cidade. Eu fiz 500 quilômetros de asfalto. Eu abri um hospital funcionante de 544 leitos em 6 anos. Entendeu? Eu coloquei para dentro, porque tem que lembrar que a prefeitura só cuida da educação infantil, eu credenciei 195 creches a mais. Eu tirei salsicha da merenda e falei que salsicha não era carne. A cidade era limpa. Eu não tive um escândalo de corrupção. E agora, todas as obras que foram licitadas na minha saída estão paralisadas por corrupção de 40 bilhões de reais. Não está todo mundo sabendo disso. Então eu vou ter oportunidade de falar. E esse cara que está no interior, dá uma ligadinha antes de votar. Fala, esse Calil falou que fez em Belo Horizonte. Falou mesmo, a cidade era limpa mesmo. Ele realmente nunca fez uma viagem internacional por conta da prefeitura de Belo Horizonte. Ele nunca saiu um dia. Nenhum. Eu fui convidado de manhã, de tarde, de noite, durante 6 anos, para 200 mil eventos no exterior. Ou por conta de quem convidado, ou por conta da prefeitura. Eu nunca fui nenhum. Então, eu não tenho processo de corrupção. Eu não tenho escândalo. Eu não tenho nada na minha vida que foi revirada pelos meus inimigos. Então, aí, eu estou tendo uma ótima oportunidade de falar para 400 cidades quem que eu sou. É assim que eu vou superar isso tudo. E a polarização é uma realidade, mas nem sempre ela funciona da forma como parece que vai funcionar. E aí eu acho que a eleição de 2022 foi um grande exemplo disso, né? A eleição para governador de 2022. Sim, exato. Né? Por quê? O Calil sai governador, candidato a governador, com o apoio do presidente Lula. Lula tem mais votos do que seu adversário em Minas Gerais, mas na candidatura ao governo isso não foi traduzido. Não influenciou. Não influenciou. Não, inclusive porque, por estratégia, o nosso governador começou a radicalizar, a comer banana com casca, a esculhambar o Supremo Tribunal Federal depois que ele estava eleito. Sim. Né? Agora interessa a polarização, porque um candidato ao governo, o Felipe, ele tem a única arma que ele tem é o que ele fez. Um governador que está fazendo campanha para a reeleição, foi vice-governador, ele tem uma arma poderosíssima na mão. Que eu quero chamar a atenção só de uma coisa. Você passa na frente do palácio, tá? Esse pessoal governou Minas por 8 anos. Você passa na frente do palácio. Então, a propaganda do tamanho da frente do palácio. Nós geramos 1 milhão de empregos. Aqui o trem prospera. E aí o trem prospera. Porra, desde quando governador gera emprego na iniciativa privada? Uberlândia não faz compra em Belo Horizonte, amigo. Porque não tem estrada para vir para cá, vai para São Paulo. Para com isso. Que gerou 1 milhão de empregos foi o empresariado que, apesar do governo, junto com o país, está gerando emprego. Então vamos parar com isso. Aqui se construiu tantos hospitais, aqui nós fizemos tantos leitos, aqui nós duplicamos tantos quilômetros de estrada. Não tem isso não. Aqui o trem prospera, nós geramos 1 milhão de empregos. Quer dizer que tem 1 milhão de funcionários públicos a mais lá dentro? Então, o mineiro é quieto, o mineiro é retraído, o mineiro é tudo. Mas não é bobo. Porque nos primeiros 4 anos, vai que todo mundo engana todo mundo. Né? Como dizia Churchill, a gente engana muita gente por pouco tempo, ou pouca gente por muito tempo. Agora, muita gente por muito tempo não engana. Então agora nós vamos ver o que esse negócio de direita, o governo só fala em direita. Porra, não tem hospital, não tem estrada, não tem duplicação.
Não tem escola? Não tem universidade? É tudo fechando, tudo em greve, tudo acabando. Não tem segurança pública? Historicamente, da maior polícia militar desse país? Historicamente. Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Penitenciária, historicamente. Vocês são um pouco mais novos, mas Orion e eu sabemos disso. Era a coisa mais falada. Bandido não vem para Minas Gerais, não, porque aqui é fria. Isso é coisa... Quando eu era menino, a gente escutava isso. E considerando que o eleitor nem sempre vota com a cabeça, nem sempre vota com a racionalidade, às vezes vota com o fígado, e né, esse resultado de 2022 nos colocou ali, nos deparando com muitos eleitores que às vezes votaram no Lula e no Zema também, faz parte do seu diagnóstico? Você acha que o futebol influenciou nisso? Porque seus adversários vão estar por aí vestindo a camisa do Atlético, metade do Atlético, metade do Cruzeiro. Não, acho que o futebol, a minha carreira hoje no futebol está encerrada, né? Então, um caso interessante que eu gosto muito de contar, quando eu sentei na cadeira de prefeito, a primeira atitude que eu tomei no futebol, e é bom para os 3 cruzeirenses aqui presentes saber, que quando o Cruzeiro jogava no Mineirão, o ex-prefeito tinha proibido o táxi estacionar em volta do Mineirão. Aí chegaram para mim e falaram assim, ele proibiu o táxi para a saída dos torcedores do Cruzeiro, que o atleta ainda está jogando Independência, e parar em torno do Mineirão. Falei, então esse cara nunca foi no Mineirão, porra. E como realmente não foi, coitado, era porque o Márcio Lacerda não ia em campo de futebol mesmo, não. Eu liberei, uma semana depois, o táxi. Falei, quem quiser pode pôr ponto de táxi no Mineirão, para a saída do torcida do Cruzeiro, e pode estacionar em volta do Mineirão. Então, que a torcida do Atlético não fique com raiva, não. Porque pro Atlético eu dei um monte de taça. Eu tô falando o seguinte, mas eu fiz isso pro Cruzeiro. E é muito, hein? Muito bem. Calil, Alex, Felipe, eu vou fazer um pequeno intervalo. Gostaria que no próximo bloco a gente voltasse a discutir outros temas aí, polêmicos do Estado. E, Alex, você abre o bloco daqui a pouquinho. A gente volta então em instantes. Sonhos cabem no papel, mas podem se tornar realidade. Eles crescem com apoio e investimento no presente. Educação para todos é o que inspira a LBV a buscar um futuro melhor para milhares de crianças e adolescentes. Acredite nesses sonhos, apoie suas realizações. Quando a LBV ligar, diga sim! A CAP, Casa de Acolhida Padre Eustáquio, trabalha para que crianças, adolescentes e seus acompanhantes tenham amparo e estrutura durante a luta contra o câncer e doenças hematológicas até a sua cura. Com trabalho, empatia, compromisso e transparência, a CAP transforma necessidade em esperança. Faça a diferença na vida das crianças e adolescentes com câncer e doenças hematológicas. Faça parte desta história. Conheça pessoalmente o nosso trabalho. Dengue, Zika, chikungunya e febre amarela urbana são doenças transmitidas por um mosquitinho, o Aedes aegypti. Contra ele, a prevenção é a melhor solução. Vamos eliminar os focos de água parada nos vasos de plantas, nos pneus, nos recipientes abertos. E um repelente é sempre bom. Vamos juntos com a LBV. Diga sim à prevenção. Apoio TV Banqueta. Estamos de volta com o podcast Se Liga Minas, hoje recebendo o ex-prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, nessa edição especial para discutir os problemas de Minas Gerais com os pré-candidatos a governador. Nesse segundo bloco, o Alex Aguiar, diretor do Sinjus, ficou de abrir uma questão para o Calil, por favor. Sim, Orion. Mas antes de abrir, eu queria chamar a atenção do Felipe, porque nós fizemos uma coisa de cavalheiros que não iríamos tocar no assunto futebol, porque estamos sem munição. Então, até que recarreguemos nossas aulas, Felipe, vamos deixar o Calil quieto. Calil, mas falando de coisa séria, o nosso atual governador ganhou de presente uma moratória, ou assim chamar, porque Minas vinha no governo anterior, no Pimentel, né? Pagando
os ônus da dívida pública do Estado. Na época eu lembro que ela estava perto de 119 bilhões e a União ia na fonte e tirava o dinheiro do Estado. O Pimentel não teve como trabalhar. Isso estava judicializado e pós-eleição, quando o Zema já estava eleito, a liminar chegou e Minas parou de pagar essa dívida. Ou seja, o atual governador ele trabalhou por um longo período sem fazer investimento na dívida pública do Estado. A dívida estava lá, mas ele não pagava por ela, nem amortização e nem os juros. Enfim, ele trabalhou com caixa e fica fazendo propaganda que pôde colocar em dia algumas contas que estavam pendentes do município, né? Uma delas, salário do funcionalismo, que estava com atraso, o 13º atrasado. O fundo de participação dos municípios também estava com déficit grande. E ele faz propaganda disso como se fosse um mérito do governo. Mas a gente percebe que alguns instrumentos sensíveis do Estado estão muito deficitários. Você citou a FHEMIG aí, eu conheço bem a fundação e sei que os hospitais da FHEMIG estão vivendo um estado de calamidade. Então, a FHEMIG é um instrumento muito sensível para a saúde do Estado, né? Já que é uma fundação de hospitais do Estado mesmo, a fundação estadual. E eu queria saber qual que é a sua proposta para a saúde, via FHEMIG principalmente, num eventual governo. Olha, aqui é aquele negócio do trem prospera, né? O governo teve duas fontes. Teve uma fonte de renda, o soterramento de 280 pessoas, e daí veio o dinheiro para ele governar, para ele fazer. Mas não fez, até não fez. O Rodonel não fez porque não sabe fazer, né? Porque obra não adianta só ter o dinheiro, tem que saber fazer. E não pagar a dívida. Esse foi o pilar de 8 anos de governo. E o Minas Gerais arrecada 140 bilhões, 130 bilhões, eu não sei direito, mas acho que é mais ou menos isso, por ano, né? E não tem que pagar nada porque o STF, que ele está esculhambando agora, segurou 11 liminares do governo dele para não pagar a dívida. E isso vai ter que ser resolvido no próprio governo. É por isso que é muito importante o governador. Isso vai ter que ser resolvido, senão o Estado vai passar por momentos difíceis, aí sim. Mas nada disso foi aproveitado, entendeu? Porque não é maldade, não é corrupção, não sabe fazer. O vice não sabe, eles não sabem fazer um programa. Eu estava outro dia naquela convenção de vereadores que teve aqui em Belo Horizonte. O cara, falta 30 quilômetros aqui, falta 20, todo mundo reclamando trechinho de obra. Falei, gente, isso não é assim que se resolve. Isso é programa. Hospital é programa. Sabe quanto que era que a lei obriga a prefeitura a investir na saúde do município? 15%. Sabe qual foi a média do meu investimento na saúde no município de Belo Horizonte? 27%. É assim que resolve. É assim que resolve o problema de saúde. Saúde é dinheiro. Saúde é dinheiro. Nada é mais sensível ao dinheiro do que a saúde. O falecido Jatene, Adib Jatene, que foi um ministro brilhante, um médico brilhante do Brasil, para esses jovens que não sabem, falava o seguinte: a medicina, quanto mais evolui, é o contrário de tudo, ela fica mais cara. Entendeu? Então, o exame hoje, de última geração, é muito mais caro que um raio-x de 60 anos atrás. Enfim, saúde é dinheiro. Então, você sabe como é que você resolve? A FHEMIG é valorizando a saúde. É sabendo, honestamente, puramente, como é que uma mãe chegar num centro de saúde, ou com o filho, ou com o marido, ou com o próprio pai. Porque é ela que leva, né? É ela que leva. Ou saber como é que é um hospital, como é que você faz o hospital de porta fechada, porta aberta, um secretário que conheça a saúde pública, como nós tivemos. Então, saúde é dinheiro. E o que foi feito com a saúde de Minas é desprezo e demagogia. E agora, quando os servidores estão em desespero, e não precisa ir no interior, não, tá, gente? O pronto-socorro aqui está caindo. O pronto-socorro aqui... Eu tenho um filho médico e 2 noras médicas. Então, desse assunto, eu converso dentro da minha casa. O sistema de saúde de Minas está liquidado.
E tem que ser arrumado. Com o quê? Com dinheiro. Como? Governo federal. Não é esculhambando o presidente. Seja ele o Bolsonaro, seja ele o Lula, seja ele o diabo carrega. O governador de Minas tem que chegar lá e dizer, eu preciso de ajuda, meu estado está quebrado. Eu preciso de ajuda. Eu sou governador de Minas. Se ele está sentado lá, 20% do eleitorado dele está aqui. O segundo estado em voto está aqui. Ali, o Alex tocou em 2 pontos aí, você também já falou deles, que é a questão da saúde, dívida de 200 bilhões de reais, enfim. Fala-se dessa herança maldita do Estado de Minas Gerais, funcionalismo insatisfeito, como você comentou aí também, renúncia fiscal na casa dos bilhões, né? 120 bilhões. Centenas de bilhões. 120 bilhões. E rodovias precárias. Ainda assim, você está animado a ser esse governador? É possível tirar Minas do vermelho? Orion, quando eu assumi o Atlético tinha 19 mil reais em caixa, 2 milhões e 700 de cheque pré-datado na rua e 4 meses de salário atrasado. Então, nada é pior que isso na minha vida. Então, depois que eu passei por isso, nada me assusta, não. Entendeu? Então, vai ser muito duro. Vai ser muito duro. Eu não tenho a ilusão de não vai ser aquela coisa sem graça que nós botamos a Prefeitura de Belo Horizonte. Quando nós saímos, eu tenho isso documentado, né? Lógico que eu não sou bobo, eu peguei documento. Nós deixamos 560 milhões de reais em caixa da Prefeitura de Belo Horizonte no dia 25 de março que eu saí. Entendeu? Então, é uma obra muito dura para falar em direita e esquerda. A população vai sofrer muito, mas muito nos próximos anos. Porque ela agora teve essa benesse do STF que aliviou um pouco, mas essa acabou. Agora vai ter que ter gestão, agora vai ter que saber fazer. E você vislumbra algum plano de governo, algum corte, alguma reforma? Mas não tem a menor dúvida. Isso não tem a menor dúvida. Primeiro que as Propag tem que sentar na mesa. Isso é inviável para o Estado. Renegociação da dívida. É claro. Isso aí é inviável. E é lá no governo federal que nós vamos buscar ajuda. E vamos fazer, e vamos resolver. Tá certo? Porque você briga com o presidente da República, briga sim. Quando ele nos negar o apoio que nós precisamos para a população de Minas Gerais. Mas brigar com o presidente da República, para querer ser candidato a presidente da República, agarrado de um lado ou de direita ou de esquerda, é uma estupidez que não entra na minha cabeça. O Propag, conforme foi aprovado aí, não resolve, não? Não. Isso não adianta porque não tem 3% de investimento. E investimento precisa de projeto, investimento é a longo prazo, é programa. Minas Gerais não é uma cidadezinha, não é Belo Horizonte. Tá certo? Então, você vai gastar 4% para tirar o juro para 1%. Ô, amigão, isso aí precisa de 1 ano de projeto. Uhum. Eu tenho que colocar tantos funcionários na saúde, senão minha população vai morrer de desatenção. Eu tenho ligações de cidades para hospitais regionais antigos, porque esse não tem nenhum, que é de terra, pô. Além de tudo, é de terra. E nós temos que parar de presentear o interior com ambulância. Nós temos que presentear com hospitais regionais funcionando bem perto para regionalizar. E não vem com essa conversa que nós vamos estabelecer governos em várias regiões. Não é isso, não. Não é isso, não. É fazer o que tem, já é regionalizado, funcionar. Entendeu? Não é inventar roda, não. É só fazer. Mas fazer é muito difícil. Então, para viabilizar o governo, ter governabilidade, ter dinheiro, precisa renegociar essa dívida. Não tem a menor dúvida. E bem. Sua primeira medida seria essa? E rápido e bem. Sua primeira medida seria essa como governador? Não tem a menor dúvida. Filipe, sua vez. Por favor. Olha, só uma pequena observação com relação a dinheiro, já que é o tema. No fim de 2018, os créditos de Minas com a Lei Candir, eles superavam o valor da dívida pública do Estado. E o governador atual fez uma negociação com o governo federal
abrindo mão de grande parte desse... Não, com o governo federal não, com o Supremo Tribunal Federal. Com o Supremo. Ele foi lá, assinou. Com o Supremo com tudo. Ele assumiu que não precisava pagar. E era uma briga que estava vindo... Desculpa te interromper, Alex. É porque esse caso eu sei bem. Eu era prefeito e falei, mas tem que vir, tem que brigar, mas tem que brigar, tem que ter interesse. Entendeu? Tem que ter interesse. Como é que assina um acordo abrindo mão de bilhões de reais que foram tungados do governo de Minas? Tungados. Então, é isso, pô. É 120 bilhões para lá, é 200 bilhões para cá, é 100 bilhões para cá, e não tem... E a Rádio Patrulha não tem dinheiro para pôr uma gasolina. E a pergunta era nesse sentido. Você tem algum plano de trazer à tona de novo essa discussão? É muito fácil falar, eu vou trazer e tal. Eu não sei que ponto que está. Tá certo? Eu não sei nem juridicamente se é um negócio que eu não posso chegar no Supremo e falar, gente, vamos revisar isso aqui, se está errado ou está certo. Porque na porrada não vai. Ô, Calil, mas só para esclarecer para o nosso telespectador, a Lei Candir é aquela lei que isentou os produtos de exportação com mineração do ICMS, quer dizer, Minas deixa de receber, vai o ICMS zero. Agora, além desses 120 bilhões que o Alex comentou, a Lei Candir ainda está em vigor, ou seja, continua desonerando, continua abrindo mão de isenção. Quer dizer, se não vai receber os 120 milhões, pelo menos que acabe com essa lei daqui para frente. Perfeito. Ou então que compense o Estado. Você acredita que eu nunca tinha pensado nisso? Palavra de honra, eu não tinha... Já é Nossa Senhora. Só isso aí já ajuda. O Orion está falando um negócio que eu nunca pensei nisso. Então vamos pressionar o Congresso, é o seguinte, a Lei Candir vai cair. A Lei Candir vai cair. Entendeu? Porque a mineração, vamos esclarecer, ela é metade da vida do nosso Estado. Ela só precisa de uma agência que não esteja nego preso para não soterrar ninguém. Outro dia, eu fui até companheira de partido lá, a Duda tem lá no escritório dela aqui os horários dos rompimentos das barreiras, um monte de relógio parado assim, são 7 ou 8 rompimentos. É um negócio escandaloso. Agora, nós podemos parar com o minério? Claro que não podemos. Nós temos que incentivar a mineração. Mas com a agência reguladora, pô, como é nos Estados Unidos, como é na Europa. Tá certo? Como está sendo, eu tenho notícia no Pará. Então, é o seguinte, essa operação descarte é um escândalo, se não for o maior escândalo de corrupção da história de Minas Gerais, viu? E ninguém está falando nisso. Mas vai vir à tona tranquilamente na eleição. Calil, um dos momentos mais enfáticos, mais controversos da sua época de prefeito de Belo Horizonte, justamente a pandemia. Né? Você era um prefeito cauteloso, que cuidava, que não deixava abrir qualquer coisa, no momento pedia isolamento social. E, frequentemente, você teve que lidar com, inclusive, ordem do Poder Judiciário. Né? Existia um juiz da vara da Fazenda Pública Municipal que, frequentemente, dava decisões mandando funcionar determinadas atividades, que atividades presenciais poderiam acontecer. Esse juiz, até hoje, é desembargador, estava envolvido nesse julgamento que ficou conhecido aí, que foi até objeto de matéria no Fantástico, da absolvição do estuprador da menina de 12 anos. E você chamou a atenção aí para o atual conflito entre o governador, o STF. O Estado hoje ele não está alheio a esse clima de hostilidade entre poderes. E você muito bem chama a atenção de que um governador de Minas Gerais ele vai precisar sentar com o governo federal, ele vai precisar ter um diálogo entre poderes. E aí eu queria te perguntar, nesse ponto de diálogo entre pessoas, entre autoridades, a pandemia trouxe muitas lições.
que deixou o que evoluiu mais no Calil como administrador esse período de grande desafio? Bom, primeiro, Felipe, que nós cumprimos um protocolo internacional. Nós tínhamos 3 virologistas, com o Jackson chefiando, com mais a Secretaria de Ação Social, a de Planejamento, a de Política Urbana e esse comitê que resolvia. E nós tínhamos o protocolo quase diário do que estava acontecendo na Europa e estava chegando. Então isso aí não foi uma invenção da cabeça do prefeito. O prefeito montou um comitê e obedeceu o que esse comitê falou. E realmente o juiz dava a ordem de abrir, mas não durava 8 horas. Caía lá no negócio. Só que uma vez o Supremo mandou eu abrir igreja, o Nunes Marques, e eu falei que não ia abrir. Ele falou que ia me prender, aí eu afinei e abri. Porque ele ia me prender mesmo. Mas abri pouquinho e tudo. E fui conversando com as igrejas, gente. Eu não posso aqui, eu não posso aqui deixar de agradecer as igrejas evangélicas que vieram para a mesa da prefeitura e falaram, vamos obedecer. A Igreja Católica, o Dom Valmor, que também obedeceu. Quer dizer, é muita colaboração e muita gente tentando atrapalhar. Mas eu fiz o que a minha consciência mandou tecnicamente que eu fizesse. E tinha eleição e ninguém sabia, né? Porque hoje a gente sabe que nós fizemos certo. Mas na época a gente não sabia. E foi uma decisão muito dura e muita gente na época falou que eu ia perder a eleição. Porque eu estava fechando a cidade. E eu fui o prefeito com a maior votação da história dessa cidade. Alex? Sr. Calil, vou pegar um outro tema que agora a gente mudou um pouquinho. Queria falar de esporte, que eu sei que é a sua especialidade. Eu lembro bem que, quando eu estava na minha juventude, a gente tinha muito incentivo para esporte amador. As escolas, principalmente, eu fui estudante de escola pública. Na minha escola a gente tinha voleibol, tinha handebol, futebol de salão. Eu estudei numa escola que tinha piscina. E sei de muitas escolas públicas daquela época que tinham um incentivo grande para o esporte. A gente tinha os GIMES, os Jogos do Interior de Minas, que movimentava, né, aquela juventude. A gente ficava um tempo esperando aquilo ali, se preparando. E hoje em dia a gente praticamente não ouve falar mais disso. O esporte, lá nas pontas, ele está muito desacreditado e sem incentivo pelo que a gente vê. O Estado, inclusive, tem um equipamento excelente, que é o Mineirinho, que é subutilizado. Convenhamos, é subutilizado. O Mineirinho não foi privatizado? Acho que foi. Boa pergunta. E aí, Calil, eu queria saber qual que é a sua visão disso, você como um homem do esporte. O Calil sabe muito pouco, ele não sabe tudo. Eu acho que nós temos prioridade na escola. Tá? Eu lembro, quando eu fiz vestibular, que a gente separava assim, quantas vagas tem engenharia? Tem 100 vagas. Quantos do colégio estadual vão disputar? 30. Bom, então 30 vagas são do colégio estadual. O estadual central, o estadual da Serra, todos passavam no vestibular. E a gente, escola privada, é que ia disputar o resto das vagas. Então a escola pública era isso, há 30, 40 anos atrás. Os jogos, eu lembro, eu estudei em escola pública, tá? Eu fui aluno do grupo escolar Afonso Pena, em frente ao Detran ali na João Pinheiro. Então, educação, não falta verba. Por incrível que pareça. Se tem um negócio que eu, pessoalmente, acho desproporcional, é o dinheiro da educação e da saúde. Sabe? Eu acho que isso é a opinião minha. Eu não vou mudar porque eu não sou presidente da República, não sou presidente do Congresso. Mas é um negócio que tinha que ser, inclusive, revisado. Eu não sei como é que anda isso. Realmente eu não sei. Mas acho que, como anda as escolas de Minas, a UENG, nós temos prioridade. E isso é muito legal. Mas o que eu penso é que isso não é prioridade para arrumar um Estado que está liquidado igual a Minas Gerais. Calil, você falou em saúde, segurança.
falou de educação também, mas há um problema muito grave em Minas Gerais, que é coisa da pré-história. Quer dizer, tem 3 milhões ou mais de mineiros que não têm água tratada. O saneamento básico não chega a 10 milhões de mineiros. No entanto, o Estado está abrindo mão da sua principal empresa que cuidaria do abastecimento de água e do saneamento básico. Como é que vamos ficar com essa questão da água, que é algo que eu digo pré-histórico, que devia ter atendimento às pessoas de maneira mais humana? Eles querem a CEMIG e a Copasa, né? Eles queriam privatizar. A Copasa eles estão conseguindo ainda meia boca, porque esse negócio vai demorar um pouco. E a CEMIG publicou agora um balanço de um lucro de 4,2 bi, se não me engano, líquido. Então, parece que privatizar a CEMIG é coisa de bandido, né? Que deu 4,2 bilhões de lucro líquido da CEMIG. Foi publicado hoje ou ontem, não sei. Bom, a CEMIG é o seguinte, a privatização, eu sou muito a favor em algumas coisas, tá? Eu acho que tem que privatizar, que tem que fazer. Eu fiz PPP de hospital, fiz PPP de escola, fiz PPP de posto de saúde, mas nunca a parte humana. A parte de construção, manutenção, lavagem de banheiro, limpa o chão, porteiro. A parte clínica sempre foi da prefeitura, a parte pedagógica sempre foi da prefeitura. E sou a favor de privatizar, não sou contra de jeito nenhum. Agora, privatizar uma empresa que dá 4,2 bi de lucro é roubalheira. E a CEMIG, ela tem que ser conversada, porque nós temos que ver os exemplos do que foi privatizado. Tá certo? Nós temos aí a privatização da energia elétrica de São Paulo. Cada dia um escândalo. Tá certo? Então, apagões. Agora, tem uma coisa que nós temos que nos cobrar também como o setor público. O Brasil não conseguiu universalizar o saneamento até hoje, né? E nem quando privatizou. Então, isso passa, sabe, Aron, a não ser um defeito de ser público. Porque aonde privatizou também, não está todo mundo atendido. Então, isso tem que ser estudado. Porque podia falar assim, não, aqui, ó, a Sabesp foi privatizada, ali acabou, está uma maravilha. A do Rio está uma beleza, mas não está. Né? Estão todas, junto com as públicas, uma porcaria. Porque, primeiro, não tem agência de... Volto no assunto. Não tem agência de fiscalização nas privadas e as públicas têm um emperramento político. Quem vai lá para dentro é para ocupar cargo. Né? Então, há esse dilema. Mas para ficar ruim na mão do governo, é melhor ficar ruim. É muito pior ficar ruim na mão do empresário. Que aí você perde o controle, não tem sucessão para arrumar. Entendeu? Então, esse assunto tem que ser tratado. Eu sou contra... Dessas duas empresas, eu sou contra. Da CEMIG nem se fala. Né? A CEMIG deu um tapa na cara dos privatistas aí agora. Agora, as estradas de Minas Gerais, pelo amor de Deus. Eu sou um motociclista declarado, viajo 23 mil quilômetros por ano. Né? Eu viajava quando eu estava mais aposentado, agora vai me atrapalhar um pouco. Você sai de Minas Gerais, você fala, graças a Deus eu saí, agora eu entrei em São Paulo. E de São Paulo eu entrei no Paraná. Não estou falando de São Paulo, não. Aí, se você quiser ir também para Cabo Frio, para Angra dos Reis, você vai entrar na Via Lagos. Porque além de construir, eu ando. Então, quer dizer, o sistema viário de Minas Gerais é uma aberração, incluindo do Espírito Santo, da região sudeste. Não vou falar nem de Rio, São Paulo, e vou pôr o Espírito Santo, incluindo o Espírito Santo. O sistema viário que eles fizeram em
em 12 anos, no sistema viário de Minas Gerais, é um descalabro. Muito bem. Porque se eleito governador, você poderá melhorar a gestão de uma Copasa. Claro. Não sendo governador, Claro. não sendo uma empresa pública, você perde o controle sobre a iniciativa privada que vai cuidar dessa água ou desse saneamento. Felipe, sua participação. Além das privatizações, uma das fórmulas, uma das maneiras que conseguiram ali equacionar essa dívida histórica de Minas Gerais, federalização de empresas, de ativos que a gente tem, que são, inclusive, valiosíssimos, que carregam minerais, que são ditos que são futuro da tecnologia, da produção industrial. Como é que você vê essa federalização? A gente não está entregando nossa riqueza toda de bandeja, sem muita garantia de que isso um dia vai voltar para o mineiro? Felipe, eu vou tirar o olho disso, tá? Vou pôr o nariz. Isso cheira muito mal. Nióbio, entregar nióbio. A China brigando para os Estados Unidos por causa de nióbio, e nós estamos dando para empresário. Então, isso aí não é olho, não é nariz. Isso me cheira muito mal. Alex. Muito bem, eu vou de novo propor uma mudança de tema. Calil, a gente tem observado que uma das indústrias que mais tem movimentado não só a economia, mas também a geração de emprego é o turismo. E, sabidamente, Minas Gerais tem um potencial absurdo para atrair visitantes. A gente vê aí o potencial, por exemplo, da Estrada Real, um circuito maravilhoso. Quem já teve a oportunidade de trafegar por ele sabe do potencial disso aí. Eu queria saber se você tem alguma proposta para a gente fomentar o turismo em Minas, trazer mais gente para cá, movimentar essa economia. Deixa eu te falar. Eu frequento a Estrada Real pelo menos 2 vezes por mês, tá? É um lixo. Andar lá é um lixo. A 040 é um lixo. Na hora que você pega para Tiradentes, ali em Sobral, Suaçuí, é outro lixo. A 040 você chega em Congonhas, ela vira pista única. Em frente Congonhas, há 100 anos. Enquanto você passa na rodovia federal no Paraná, ela está duplicada. Por que no Paraná está duplicada, cara? O Bolsonaro duplicou pro Ratinho, por que não duplicou pro Zema? Que fez campanha para ele? Não são tão amigos? Né? Por que não duplicou pro Zema? O Paraná é um estado pobre, perto de Minas Gerais. Você tem que ver, a relação é muito mais complexa do que isso. Não tem que fazer nada para turismo, não. Você tem que dar condição para o turismo. Tá certo? Quem fomenta turismo é o empresário do turismo. Você vai a Tiradentes, cara. Tiradentes é um brinco, Tiradentes é uma beleza, São João del Rei, Ouro Preto. Estrada de Ouro Preto é uma merda, cara. Você vai lá para arriscar a vida. Meu filho, eu vou lá com as meninas de Ouro Preto, meu coração fica na mão ligando para saber se ele já chegou em casa. Entendeu? O que tem que ser feito para o turismo? Não, o que tem que ser feito nas estradas. Quem faz turismo é empresariado. Você tem que dar condição, é isso, tem que parar. Não é o governo que faz tudo, não. Nós temos um empresariado competente. Você vai na estrada de Tiradentes, rapaz, fizeram meia estrada por causa da mineração. Outra metade está destruída. Mas você sabe? Não, eu passo lá 2 vezes por mês, pô. Eu adotei essa cidade como o meu lazer. Eu pego minha motocicleta com a minha mulher, ela dela, eu a minha, e vou de 15 em 15 dias em Tiradentes. E vem pela 040. Cheio de caminhão de minério. Agora vamos ver, privatizaram. E quem está fiscalizando? Fizeram um viaduto naquela entrada de Congonhas, que é uma outra pinguela, em vez de duplicar. Não sabem. Alex, o problema tem que saber, tem que ter projeto. A última grande obra do governo Zema foi o hospital de campanha de 700 leitos que ele montou na pandemia, cara. Funcionou? Não entrou um doente.
Um doente, não entrou um médico. Ele construiu de campanha um hospital de 700 leitos e ninguém fala nada. E ainda jogou nas costas da Polícia Militar. Calil, infelizmente estamos na reta final do nosso programa e chegamos naquele momento das considerações finais. Eu vou deixar uma questão aqui para você, depois eu peço também ao Felipe, ao Alex, se tiverem mais alguma coisa, para apresentar nas considerações finais dele e você responde a todo mundo em suas próprias considerações. A minha questão é sobre a questão do ICMS da gasolina, dos combustíveis. O mundo está em guerra e a guerra chegou aqui com essa questão do preço do combustível. Você aceitaria reduzir o ICMS conforme solicitou, sugeriu, fez o apelo o presidente da República aí, e Minas não reagiu bem? Felipe, a sua participação, depois o Alex. Primeiro, agradecer a presença do Alexandre Calil, foi um papo maravilhoso, eu acho que tem muita informação importante aqui para a sociedade mineira, e eu quero fazer um apelo aqui para todo mundo que nos assiste. Em outubro tem eleição, para a gente votar com consciência, para a gente ver debate, para a gente avaliar a proposta, para a gente não votar com preconcepção de determinadas personalidades. Vamos avaliar o que foi feito, a vida de cada candidato, a proposta, o que cada candidato demonstra com o que já fez na vida pública e com o que promete. Vai ter muita promessa vazia, toda eleição tem, vai ter muita coisa que a gente vai escutar, mas já dá para duvidar, já dá para saber que é promessa falsa, e eu acho que a gente vai ter debates muito qualificados, como aquele próprio apresentador da Record falou, vamos ter um debate entre candidatos que falam muito bem e que alguns que mentem muito bem. Então é importante a gente ficar de olho e angariar o máximo de informação que a gente puder. Muito obrigado pela participação, Alexandre Calil, Alex e Orion. Até uma próxima. Você, Alex, alguma consideração? Sim, Orion. Primeiramente, agradecer o Calil, muito direto, muito objetivo. Então foi realmente um momento gratificante para a gente. E vou aproveitar a oportunidade para falar aqui como servidor público. Eu quero falar em nome do funcionalismo, dos meus colegas da segurança, da educação, da saúde, da justiça, enfim, do funcionalismo como um todo. É literalmente colocar a nossa força de trabalho à disposição do governo, porque nós somos os instrumentos que o governo tem para levar o serviço público, levar a atenção do Estado até a ponta. Então, eu quero que quem assuma o governo conte conosco e não nos tenha como inimigo, como vem ocorrendo. Nós não somos adversários do governo, nós somos parceiros. E é isso que eu quero deixar. Conte conosco, porque a gente vai estar junto. Calil, suas considerações finais, por favor, abordando as questões colocadas. Primeiro, Felipe, é isso mesmo. Eu acho que todo mundo tem que pensar, avaliar, deixar pré-conceito, todo mundo ver o que cada um fez e nós vamos discutir isso durante a eleição. Funcionário público não é inimigo de Estado e nunca foi. Se não fosse o funcionalismo público, essa cidade não tinha recebido 13 prêmios internacionais na pandemia, como nós recebemos. Então, foi não só do setor de saúde, educação, da ação social, da ciência, recebemos uma porrada de prêmio. Então, eu sei bem. Mas só depois que eu fui prefeito, tá? Eu tinha uma visão muito diferente. Orion, eu não dava desconto de 25%, não. Porque, a princípio, cara quebrado não dá desconto para ninguém. Então, sem demagogia, aqui não. Aqui vocês já tiraram muito. Deram muito pouco, tiraram muito. Aqui vocês vão caçar 25% na zona. Muito bem. Bom, quero agradecer aqui, então, a presença e a participação do pré-candidato a governador Alexandre Calil, aqui do PDT, por essa boa entrevista e desejar-lhe boa sorte na empreitada. Volte sempre. E agradeço também aos parceiros, o Felipe, o Alex, e um agradecimento especial à Amist, ao presidente Mairink e à nossa equipe aí, Lívia, Suelen, Ana, Hanna e Nayara. Também a TV Banqueta, nossa parceira especial. Bem, é você que nos acompanhou, você pode ver e rever essa entrevista em nossos canais, nas redes sociais e também na TV Banqueta, nessa quinta-feira, às 20 horas. Obrigado a todos e até a próxima.